Então, pessoal, hoje a gente começa. Ontem nós já começamos, né, a usar o livro didático. Vamos usar o capítulo 2, né, começar pelo capítulo 2 do livro do nono ano, né? Então, pessoal, aqui está o capítulo 2, né? Capítulo 2 do livro didático, a partir da página 34, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre a República, né, a proclamação da República, né, como se deu a proclamação da República no Brasil, que foi no ano de 1889, né? Então, vamos compartilhar aqui um slide para nós falarmos um pouquinho sobre essa questão, né? Vamos lá. Então, aqui, pessoal, republicanismo é a ideologia a qual a nação é governada como uma república e o chefe de Estado é indicado por métodos não hereditários, frequentemente através de eleições. Então, é uma forma de governo, né? A república. Como se deu esse início de república, pessoal? Isso é importante falar. O Brasil, até o ano de 1889, o Brasil era governado por um imperador, Dom Pedro II, né? Só que, nesse período aí, no final do século XIX, o Império começou a entrar em decadência. Então, assim, o governo de Dom Pedro II, que era filho de Dom Pedro I, aquele que proclamou a República, ele passava por grande crise, né? Com muitos desgastes nas relações entre o poder e suas bases de apoio. Então, essa decadência, ela se deu devido ao quê? Oposição ao governo imperial por conta do trabalho escravo. O trabalho escravo, ele já estava terminando no mundo, né? E aquelas pessoas que usavam o trabalho escravo no Brasil, elas tinham o apoio do imperador Dom Pedro II. Só que como as pessoas sabiam que já estava para acabar a escravidão e o tráfico negreiro, né, já tinha sido proibido por uma potência mundial da época, que era a Inglaterra, então, assim, muita gente já estava começando a contratar outro tipo de mão de obra, que eram quem? Os imigrantes, né, que vinham da Europa e etc. Conflitos entre o imperador e a Igreja Católica. O imperador ele foi contra a Igreja Católica em algumas decisões, e a Igreja Católica ela tem uma influência muito grande com o povo, isso foi outro fator. E militares que não concordavam com Dom Pedro II foi outro fator também. E aí, por último, a abolição, que foi um ano antes da proclamação da República, em 1888, em maio, né, 13 de maio de 1888, teve a abolição da escravidão. Isso fez com que um dos apoios, que eram os escravocratas, fosse perdido, né, por parte do imperador Dom Pedro II. O fim do regime monárquico resultou de uma série de fatores cujo peso não é idêntico. Duas forças de características muito diversas devem ser ressaltadas em primeiro lugar: o exército e um setor expressivo da burguesia cafeeira de São Paulo. Haviam cafeicultores, o produto mais que dava mais dinheiro, vamos dizer assim, à elite brasileira era o café. Então, a elite cafeicultora estava realmente no topo. E o que é que acontece? Boa parte dessa elite já não apoiava Dom Pedro II e queria o quê? Queria outro tipo de regime político, né? Não é à toa que, em 1870, foi fundado o Partido Republicano Paulista, né? Que estava... quem estava por trás disso aí eram os cafeicultores, como foi criado também o Partido Republicano Mineiro. Então, isso aí, tanto o exército como parte dos cafeicultores eram contra o regime, ficaram contra o regime, e isso influenciou a sua queda. Vamos passar aqui um pouquinho. Então, no dia 15 de novembro de 1889, a tropa sob o comando do Marechal Deodoro da Fonseca, né, muito famoso, marchou para o Ministério da Guerra, onde se encontrou com os líderes monarquistas. No dia seguinte, a queda da monarquia estava consumada
o imperador foi, né, o imperador ele teve como decisão em relação ao imperador aqueles que proclamaram a república a expulsar, né, ele daqui, ele saiu do Brasil, né, e etc. Vamos lá, vamos passar aqui. Os anos de consolidação da República. Logo no início, quem estava no poder da República eram os chamados presidentes, né, do Exército, né? Por isso que o nome foi República da Espada. Os militares tiveram bastante influência nos primeiros anos da República. Marechal Deodoro, que proclamou a República, depois Floriano Peixoto, né? Representava o governo militar na primeira fase da República. Claro que a elite cafeicultora já estava pensando, né, ela permitiu que os militares subissem ao poder para os militares consolidarem a República, depois passaria a mão dela. Foi o que aconteceu depois de 1894, né? Com a subida ao poder de Prudente de Moraes, que aí começa a República das Oligarquias. A política do país era dirigida por oligarquias agrárias e por representantes civis na presidência. Ou seja, não só a oligarquia paulista, que era a oligarquia mais poderosa do Brasil, devido ao café, que era um produto vendido no mundo todo, mas também outras oligarquias que apoiavam essa grande oligarquia, não só a oligarquia de São Paulo, mas também outra oligarquia muito poderosa no Brasil da época, que era a oligarquia mineira. Ok? Características, né, da República das Oligarquias. O poder político passou a ser controlado pelas oligarquias rurais, né? A chamada República do Café com Leite. Acordos e alianças entre presidentes e governadores nos estados, a política dos governadores. E a prática do coronelismo, República dos Coronéis. Ou seja, pessoal, esse primeiro ponto, a República do Café com Leite, foi um acordo feito por São Paulo e Minas Gerais, onde esses dois estados iriam se revezar no poder, né? Em determinado momento, São Paulo indicaria o presidente, em outro momento, Minas Gerais. Outra característica da política na época, acordos e alianças entre presidente e governadores de estados, era chamada política dos governadores, que foi feita pelo presidente Campos Salles. O que era a política dos governadores? O presidente ele dava verbas aos governos e os governos tinham que eleger deputados e senadores que tivessem a favor da política do presidente. E na base da pirâmide tinha a prática do coronelismo, que eram aqueles chefes locais que dominavam as cidades do interior e as pessoas votavam em quem eles queriam, já que o voto era aberto. Então, aí estão as praias. O coronelismo, boa parte do Brasil, praticamente o Brasil todo, tinha esses chefes locais que não eram coronéis do exército nem da polícia, eles eram pessoas civis, mas que tinham muito poder naqueles municípios ou naquelas regiões onde eles governavam. Aqui tem a República do Café com Leite, foi um acordo firmado entre as oligarquias estaduais e o governo federal durante a República Velha, para que o presidente da República fosse escolhido ou por São Paulo ou por Minas. Portanto, o presidente seria paulista, ora mineiro. O nome desse acordo era uma referência à economia de São Paulo e Minas, grandes produtores, respectivamente, de café e leite. Café com leite por isso. As duas maiores potências, os estados mais poderosos do Brasil na época, eram São Paulo e Minas. São Paulo produziu café e Minas tinha muita fazenda de gado, produziu leite. Apesar que tem pesquisas atuais sobre esse assunto que dizem que também Minas Gerais era um grande produtor de café na época. Para podermos entender a política que se estabeleceu durante a República Oligárquica, precisamos compreender qual era a situação social do Brasil nos primeiros anos da República. Então, assim, pessoal, o Brasil era um país... Por isso que o Brasil hoje é um país desigual, porque desde aquela época, esses governantes só queriam governar para eles. Então, como estava organizado o Brasil na época? Qual era o contexto socioeconômico e geográfico? No interior nordestino, a superexploração, a miséria e a fome eram a realidade do sertanejo.
Havia absoluta obediência ao chefe local, materializada na política pela figura do coronel. A saúde era outro problema social, principalmente nos grandes centros urbanos. Se no interior tinha um problema da pobreza, da miséria, da falta de terra, do sertanejo, na cidade tinha também um problema das pessoas que viviam em cortiços, nas favelas que estavam iniciando ali e etc. O trabalho foi outra questão social delicada. Foi durante esse período que começaram a se desenvolver as classes médias urbanas, assim como a classe operária. Claro que foi a partir da proclamação da República, no final do século XIX, e logo no início, nas 2 primeiras décadas do século XX, que começa a se intensificar também a questão do trabalho industrial. Até então, era predominante o trabalho rural, mas agora começa o trabalho urbano, o trabalho nas cidades devido à industrialização. Aí você pode perguntar, as pessoas que trabalhavam nas cidades, nas indústrias, tinham uma vida melhor do que as pessoas que viviam no campo? Não, não tinham. Eles viviam com baixos salários, com situação de trabalho difícil e perigosa, né? Tinham problemas com altos preços dos produtos, aluguéis e etc. E aí, pessoal, o que é que acontece? A política que era feita no Brasil nessa época, ela tinha várias características. Nós podemos ver uma característica chamada clientelismo. Esse termo nós usamos mais no comércio, né? Eu sou cliente da loja Bis, eu sou cliente da loja Minas, mas esse termo clientelismo, ele é um termo que nasceu na política. Era o político, esse termo é muito antigo, nasceu na Roma Antiga, era o político, a relação do político com o seu eleitor, que dependia dele, e que por isso era chamado de cliente, né? Havia um clientelismo. Ele fazia favores, né, ao seu cliente, o cliente estava ali para bajular ele, né, bajular o político, votar no político, fazer o que o político queria. Coronelismo, nós já falamos, né, que era aquele chefe local que comandava a política local, assim como também o mandonismo, né, que era uma característica política daquelas pessoas que mandavam, às vezes até acima da lei. O coronelismo é um fenômeno político eleitoral que ocorre na instância municipal ou regional. O poder político das oligarquias agrárias se sustentava no controle do voto da população rural nas máquinas eleitorais. Ou seja, o coronelismo, pessoal, era o controle do voto por parte do coronel era muito forte porque o voto não era secreto, era aberto. As pessoas sabiam na sessão de votação em quem você tinha votado. Então, o coronel era aquele cara que era seu padrinho, ou aquele cara que lhe deu um emprego, ou você morava nas terras dele. Então, se você não votasse no candidato que o coronel queria, ou nele mesmo, se ele fosse candidato, você podia sofrer consequências. Quais as consequências? Você podia até apanhar, mas você poderia perder o emprego, você não teria mais o auxílio dele, já que nós estamos falando de regiões pobres do Brasil, que eram controladas por esses coronéis, que eram pessoas abastadas, pessoas que tinham dinheiro, entendeu? Então, a base da política café com leite tinha um nome, coronelismo. Na época, os coronéis, grandes latifundiários, ou seja, grandes donos de terras, tinham o direito de formar milícias em suas propriedades e combater qualquer levante popular. Assim, trabalhadores e camponeses se viam subordinados ao poder militar e, sobretudo, político dos coronéis. Eu tinha esquecido de falar dos jagunços. Olha que se você tentasse reclamar, reivindicar, protestar, os coronéis eles tinham um grupo, uma milícia particular que ia lá lhe bater ou até chegar às vias de fato, né, matar e etc. Né? Aqui tem uma charge, pessoal, que fala como era o voto. Vocês estão vendo que o voto, as pessoas que viviam nas regiões onde tinham esses coronéis eram consideradas como animais, né? As próximas eleições, voto de cabresto, né? E as regiões que eram dominadas pelos coronéis eram chamadas de currais eleitorais. As pessoas eram comparadas a animais, né? E as pessoas iam votar sob essa coação, né? Coagidos, né? Ameaçados, porque se eles não votassem no candidato coronel, iam sofrer retaliações. Então, essa charge
mostra muito bem isso. E aí, pessoal, mas essa repressão toda, essa miséria, essa pobreza, não impediu que existissem nesse Brasil da política do café com leite, né, dominado por Minas de São Paulo, nesse Brasil da política dos governadores, onde os governadores elegiam deputados e senadores que aprovassem aquilo que o presidente queria, em troca o presidente daria a eles verbas, cargos, etc. Esse Brasil dos coronéis, né, que forçavam as pessoas a votar em seus candidatos através da ameaça, da coação. Esse Brasil da miséria, da exclusão social, esse Brasil em que as pessoas mais ricas governavam para si, ele não foi um Brasil que ficou calado, ele foi um Brasil que tiveram revoltas de cunho social, né? Ao longo da Primeira República, os movimentos sociais de trabalhadores ganharam um certo ímpeto, tanto no campo quanto na cidade. Houveram revoltas, movimentos, protestos, tanto no campo como na cidade, né? Nas fábricas e etc. O crescimento das cidades e a diversificação de suas atividades foram os requisitos mínimos de um movimento da classe trabalhadora. Então, teve manifestação de camponeses no campo, teve manifestação de trabalhadores, né, urbanos, né, trabalhadores da fábrica e etc. Então, nesse Brasil, pessoal, nesse Brasil governado por uma elite que excluía a maioria da população essa que vivia na miséria, que não tinha acesso a um trabalho digno, que não tinha acesso a uma vida digna, né? E que, enfim, muitos sofriam fome, etc. Tiveram várias revoltas, né? Teve a revolta de Canudos, no nordeste da Bahia, teve greves operárias em São Paulo, Rio de Janeiro, teve a revolta da vacina no Rio de Janeiro, teve a Guerra do Contestado na região entre o Paraná e Santa Catarina, teve revolta em instituições como a Marinha, que foi a revolta da Chibata, dentre outras, né? As pessoas que eram oprimidas, elas não ficaram caladas, elas saíram às ruas, elas lutaram contra os seus opressores, muitas vezes eram mortas, oprimidas, porque elas muitas vezes não tinham poder contra os seus opressores, que usavam, além de milícias particulares como jagunços, usavam a polícia e usavam o exército para ir de encontro a essas pessoas que só estavam querendo o quê? Justiça social, só estavam querendo o quê? Uma vida melhor, mas eram tratados muitas vezes como bandidos, né? Porque tudo isso era tratado como caso de polícia, greves, revoltas contra os mandos e desmandos dos governadores. Dentre essas revoltas, nós vamos ver a revolta no campo, por exemplo, como movimento social, tanto a revolta que teve, né, de Antônio Conselheiro e seus seguidores, chamada de Canudos, quanto a revolta de José Maria, lá em Santa Catarina, com seus seguidores, que foram revoltas no campo, né, pessoas sem terra, que queriam trabalho, que queriam terra, que viviam na miséria, etc. Então, próxima aula a gente fala um pouco mais sobre isso. Essa primeira aula, essa segunda aula, porque já teve outra aula, falamos mais sobre a organização política da República, né? A questão da política do café com leite, da política dos governadores e do coronelismo. E falamos um pouquinho também sobre essa questão da população que ficava exclusa, que não tinha acesso a uma vida, né, com o mínimo de qualidade, né? Enfim, e falamos também do início da República. Então, por hoje, ficamos com essa aula, né? As próximas aulas nós vamos falar de outros aspectos da República, mas por hoje falamos sobre esse aspecto que é a política, ok? Um abraço e até a próxima aula.